Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Policast. Hoje o nosso episódio tá sensacional. Tô aqui com um convidado super especial, Túlio Witt, que é influencer, empresário. Para mim é um prazer, um privilégio receber você aqui. A honra é toda minha. Que bom estar aqui com você. Nesse clima doido de São Paulo. Então, tudo virou e aqui estamos para mais um Policast. Bora. Para compartilhar um pouquinho aí da sua história, da sua trajetória. Muito feliz de receber você aqui. E eu tenho certeza que a sua história vai impactar e vai impulsionar aí muitas pessoas. Vamos lá. É sobre isso. Obrigadão. Obrigado. Mas compartilha com a gente como foi que surgiu tudo isso, como que você resolveu empreender. Conta como foi aí esse comecinho da sua trajetória. Legal. Para quem não me conhece, eu sou o Túlio Witt e vulgo Túlio Victor. Uau! Iniciei na música, na arte. Sério? Iniciei minha trajetória como artista. Fui artista circense durante um período. Do circo, eu fui para arte musical, coral. Sim. Do coral, eu fui para cantor solo. De cantor solo para cantor no teatro. Já vamos teatro pedir palhinha musical. aqui. Já vamos pedir palhinha aqui. Pro teatro musical. E ali eu conheci o mercado digital. Eu vim de uma família extremamente simples, lá de Belo Horizonte. Sou mineirinho. Terra boa. Terra boa, terra da comida. É, bom demais. Nossa. Do pão de queijo. Do pão de queijo, delícia. Exatamente. E uma família muito simples, sem nenhum empreendedor. Todos CLT, de baixa renda. Eu lembro de épocas que a gente não tinha o que comer em casa. Então a minha arte era muito difícil eu poder realizá-la. Meus pais se esforçaram ao máximo quando estava tomando essa trajetória como cantor, Sim. como músico, para poder fazer com que acontecesse, que realizasse. Mas foi um empenho dentro da nossa realidade daquela época. E quando eu conheci o mercado digital foi através do dropship. Muito bom. Foi através do drop e ali começou toda a mudança na minha vida financeira, de postura. Foi um amadurecimento muito rápido, onde eu assumi a responsabilidade da casa muito rápido. Sim. E virei o Túlio Witt depois de alguns anos, que antigamente era Túlio Song. Túlio Isso Song. Eu nunca revelei em podcast nenhum. Tá vendo, gente? Exclusividade, Policast. Por favor, gente, já deixa seu like e compartilha essa mensagem, porque olha só. Cantor gospel. Eu lembro quando eu fazia shows em igrejas, eventos em igreja, ia anunciar meu nome, anunciava errado. Falava, vou receber o Túlio Swing. Eu falei, misericórdia. Como assim? Swing gospel. Swing gospel. Gente, que loucura. Adorei. Eu tô imaginando aqui a cena. E com vocês. Eu até tropeçava na hora de subir, de tanto caô que é. Gente. É a primeira vez que eu falo disso, achei legal. Bom. Tá vendo? Muito bom. Ai, sim, aí você começou com a música, né? E quando que o Túlio Witt realmente veio pra cena? Foi com meus 18 anos de idade, 17 para 18 anos de idade. Então você começou a empreender bem jovem, né? Jovem. Então o dropship foi antes disso. O meu único trabalho de carteira assinada foi numa livraria gospel. E lá tinha outros também tipos de conteúdo de livro, porque eu estudava direito na faculdade. Então ali eu tinha acesso aos livros. Sim. Foi o meu único Só trabalho. Isso. Mas nenhum. O restante foi tudo empreendendo. Fazendo as loucuras, né? Você empreende, ganha dinheiro um tempo, depois você perde, fica lascado. Aí vai de novo. Nossa, eu disse que pra empreender... Gente, pra empreender tem que ter um parafuso solto, assim. A gente não pode ser muito normal. Todo o início, todo o start, esse processo evolutivo, né? Só que o meu crescimento foi quando eu rompi as barreiras dos lugares onde eu estava. Eu era de Belo Horizonte, todo mundo conhecia a minha família, uma família simples, sempre precisando de ajuda. Então, quando eu quebrei a bolha de sair de BH e vir para São Paulo, quando minha vida começou a dar as primeiras mudanças, eu explodi. Uau! Então, o lugar com as pessoas certas, com um instrumento de consciente certo, o conhecimento certo, fez com que eu criasse a versão que eu tô hoje. Uau, que incrível, muito bom. Amém. E nesse seu processo aí, no comecinho, isso já queimava no seu coração? Como que você disse assim, nossa, eu acho que eu vou fazer isso porque você se sentia, tipo, capaz, você se sentia assim, nossa, eu acho que isso é pra mim, esse tipo de negócio é pra mim, isso queimava já no seu coração? Eu amo essa pergunta, porque não. Não. Eu achava que o Túlio seria cantor.
Túlio seria dos palcos, seria um grande cantor pop, um cantor sertanejo, talvez. Eu não imaginaria que o Túlio seria... Você achava que era algo relacionado à música. À música. Eu não imaginaria que o Túlio seria o cara que transbordaria em vidas para ajudar aqueles que são excluídos, aqueles Sim. que não têm voz, me tornaria estrategista dos maiores players do mercado. E eu tenho uma analogia sobre isso. Um dia eu estava pesquisando e vi que Jesus, antes de ser o salvador da terra, ele primeiro foi a promessa da vida de alguém. Uau. Ele foi a promessa da vida de Maria. Sim. Então verdade. era o filho de Maria. Foi a promessa para ela. E durante o propósito do cumprimento da vida dele que veio ser o salvador do mundo. E eu entendi que o sonho de Deus para ele era já ser o salvador do mundo. Sim. Mas qual que era o sonho de Maria para ele? Então, o meu sonho era reprimido ao meu campo de visão. O meu campo de visão era escassez, talvez era limitado. Ser um professor, Uhum. ser um artista pequeno, regional. Às vezes meu sonho era muito limitado e não combinava com o que Deus sonhava para mim. Então, quando eu consegui me desprender do que eu sonhava para mim, para viver o que Ele queria que eu vivesse, as coisas da minha vida romperam. Começaram a acontecer. Começaram a acontecer. E como foi que você começou a se conectar com essas pessoas, a estar nesses ambientes? Como que se foi todo esse processo? Porque Legal. você, a princípio, vinha de Belo Horizonte, Sim. de Belo Horizonte, né? Então você não tinha, digamos assim, você não participava ainda desse ambiente, então foi tudo muito novo para você, Sim. né? Você também foi construindo tudo isso, suas conexões, seus relacionamentos, e como que foi esse começo para você se conectar com essas pessoas, para você realmente conseguir chegar onde você chegou hoje? Você falou que trabalhou com o Thiago Brunet. Isso. E ele, num livro dele, numa citação, ele fala que a verdade testifica. E ela não testifica por forma de justificativa, e sim pela essência daquilo que você carrega. Quando se trata de conexão, é fazer um rapport com a sua frequência. Sim. Eu entrar dentro da sua frequência, você acessar a minha frequência. E se não tem verdade nisso, e você é uma pessoa que está em ambientes e conectada com outras pessoas que têm uma frequência pela verdade, que gera vida, iria vibrar no seu campo vibracional. Sim. No seu Com certeza. Certo? Uhum. Então, eu sempre fui com a minha verdade. Quem era o Túlio, de onde ele veio, com a essência daquilo que eu realmente sou. E quando a primeira conexão foi através de uma doutora, que eu tenho a agradecer a doutora Andréa Murta. Beijos. Um beijo. E ela me chamou para poder fazer minha primeira parceria de harmonização facial. Uau. Só para você poder entender. Eu vou chegar lá na sua pergunta. Certo. E eu aceitei, fiz meu primeiro procedimento e ela falou assim: Túlio, eu vejo que você é amigo de muitos famosos, porque você tá aqui em Belo Horizonte, tá com os influenciadores locais daqui. Por que você não traz ele? Deus apontando o futuro. Traz eles para mim poder fazer o procedimento neles. Eu tenho uns amigos, outros médicos que eu posso te apresentar. Dali nasceu minha primeira empresa de marketing. E eu não entendia nada. E fui passar a entender a partir dali. E só foi fazendo. E fui fazendo, e aprendendo no processo. Aprendendo no processo. Isso tomou uma proporção muito grande. E quando eu já tinha vindas para São Paulo por causa de participação em programas de TV, em algumas coisas, encontrei um amigo do mercado digital e ele falou assim: Túlio, o seu talento tá reprimido, Belo Horizonte não dá, você já cresceu demais lá. Não te cabe mais. Não te cabe mais, vem pra cá. E eu fiquei um tempo no Itaim Bibi. Uhum, sim. Aí ali no Itaim Bibi eu conheci o Sidney Conexão. E ele falou: cara, você precisa ir pra Alphaville. Falei: cara, mas nem sei que é Alphaville. Aí ele me trouxe pra cá, conectei, conheci o Pablo. Eu senti uma coisa no meu coração que eu nunca tinha sentido antes. Uau. E eu falei: vou arriscar. Procurei uma casa. Deus tem algo Isso nesse foi lugar pra há mim. 6 anos atrás. Aluguei uma casa e vim. Chegando aqui, eu falei: cara, eu vou mudar a vida da minha família. Liguei pros meus pais e falei assim: nunca mais escassez. Vocês podem vir pra cá. E dali começou um processo curativo em mim e na minha família, da escassez, de muitas necessidades, e foi me permitindo vestir versões para caber nos ambientes onde eu estava. E toda vez que eu bati o teto nesse ambiente, Sim. que eu via que eu já tinha furado aquela bolha, já estava bem conhecida ali, eu ia para outra e vestia uma nova versão, Ia sempre se reinventando. Me reinventando.
Nossa, que incrível. E você teve muitos desafios? Imagino que sim. Um monte, né? até os hoje. Perrengues, conta aqui os perrengues pra gente. Monte. Aqueles que você não contou pra ninguém, compartilha. A gente estava falando aqui nos bastidores sobre os microempreendedores, Sim. os que estão começando agora. Imagina uma pessoa, um jovem, eu tenho 28 anos hoje, Sim. mas há 6 anos atrás eu tinha 20, eu sou péssimo de conta, misericórdia. Ai, 2. Não sei, 22, por aí, é. Gente, calça lá. Vai. E eu não vim de pais empreendedores, não vim de família empreendedor, então é lógico que eu ia errar. Claro. Eu não sabia comunicar com outros empresários, eu sabia fazer o meu trabalho no marketing, de conectar pessoas, relações públicas, marketing de influência, falar com artista, mas falar de negócios, falar qual que é o próximo nível, falar de prospecção futura, eu estava preocupado como que eu ia comer hoje, como eu ia pagar as contas hoje. Eu não tinha pensamento de investimento futuro, para retorno futuro. Eu só tinha investimento para negócio de retorno imediato. Então, eu errei muito. Errei em muitas relações comerciais, errei em muitas relações profissionais, como qualquer outro empreendedor que saiu do nada, não teve treinamento necessário, não sabia que existia cursos para isso, preparatórios, sabia que existia faculdade. Sim. E eu fiz faculdade para poder entender dentro de uma área. Então, esse processo mas que na faculdade não nos ensina a empreender. Não nos ensina a empreender, exatamente. Então, esse processo de me tornar um Túlio empresário, que ele é hoje, foi errando. E há muitas pessoas se perdem nisso e desistem no meio do caminho. Porque elas vão lidar com muito cancelamento nesse processo. É verdade. Com muito hater. Porque tem muito empresário que está no mercado, gente antiga, como tem muitos players que não tem paciência de realmente instruir. Eles querem produtos prontos, mas eles treinam outros no backstage ou publicamente porque aquilo é um curso, eles vendem aquilo. Mas quando você vai fazer tratativa de negócio, não funciona do mesmo jeito. É totalmente diferente. É totalmente diferente. Eles querem gente pronta. Então, eu tive que me tornar pronto muito rápido, mas já no processo. Sim. Isso é muito importante, porque isso que você trouxe, porque muitos empreendedores acham que, às vezes, a gente olha para uma pessoa do seu nível que já está num nível muito elevado, e, nossa, deve ter sido fácil para ele. Nossa, ele deve ter tido ali o QI, né? Alguém indicou ele para ele chegar onde ele chegou. E não. Quando a gente conversa aqui com pessoas como você, a gente entende que essa história foi construída. Foi. Né? E que teve desafios. Muitas lágrimas, sim. Muitas lágrimas. Às vezes até mais do que muitos sorrisos. Eu imagino. Porque o desfrute, ele é muito bom. Sim. Mas o desfrute só é permanente quando você tem um negócio que gira. Quando você sabe fazer aquele mecanismo funcionar. E não quando você está descobrindo quais são as peças que vão fazer com que aquilo fique perpetuamente funcionando. Eu não tinha uma noção clara disso. Eu tinha uma visão de futuro limitada. Então eu falei, cara, eu preciso fazer com que o meu desfrute, ele dure. Sim. E como que eu vou fazer com que o meu desfrute dure? Aí lá vem o desafio. Foi procurando as peças necessárias para manter minha engrenagem sempre funcionando. E como lubrifica essa engrenagem? Como que eu consigo uma peça nova para ter uma novidade? Então, esse processo foi um processo doloroso. E eu ainda estou em um processo também. Porque a gente sai de um e entra no outro. A cada novo nível que a gente avança, eu digo sempre, a nossa vida é feita por ciclos e estações. E a gente precisa ter esse discernimento. Então, como você disse, rompi essa bolha, acessei isso. Então, agora eu vou para um próximo nível. Né, sobre você estar sempre renovando suas metas, seus sonhos, seus objetivos. E vem os desafios. Quanto maior é onde você está chegando ali, maior vai ser o desafio. Maior desafio, maior a dívida. A dívida, sim. Maior a dívida, maior o investimento. Maior também o processo do deserto. Verdade. Maior é o tempo de fome, maior é o tempo de sede. Então, quanto maior você estiver, maior é o tempo também do deserto ali, do preparo que você está sendo moldado. E o deserto, a gente costuma falar que é o tempo de Deus naquilo. Sim. O tempo de Deus já aconteceu. Ele já fez. Mesmo. O deserto, a gente só fica nele se a gente não conseguir atualizar rápido. Então, esse me reinventar, eu tive que me estruturar para ser como se fosse um iPhone recebendo, nem que seja a atualização beta, mas recebendo rápido.
Tipo isso. Para me sair dos desertos rápido. Eu tô até com o Valdir aqui, eu tava conversando com ele, isso no bastidores. Falei, cara, eu tô tão acostumado com o vendaval, que quando eu tô no vendaval, eu quero entender de onde o vento vem, para mim saber construir, colocar um muro ali no lugar certo, ou usar esse vento como energia eólica, para uma construção de um novo projeto, de uma nova estação. E eu tive que treinar quem estava comigo. Eu acho que a dificuldade também de você, que é microempreendedor, é instalar essa mentalidade nos seus pais. Sim, verdade. Nos seus familiares, no Outra seu cônjuge. Geração totalmente diferente. Nossa, super. Meu Deus. Porque se eles não tiverem o mesmo preparo que o seu, eles te puxam para baixo. É isso mesmo. E isso você não vê em coach nenhum ensinando. Parece ensina, a mesa dos grandes, não. Tá todo mundo querendo coisas prontas, preparadas, pessoas preparadas. Geração fast food. Geração fast food. Não funciona assim mais. Né? E as pessoas são pessoas. Né? O microempresário, ele lida com um monte de dificuldade. Principalmente, como ele nunca foi treinado, ele não sabe treinar. Isso. Essa é a dificuldade mesmo. E pessoas, eu digo sempre que para um CNPJ existir, precisa existir CPF. É o bem mais precioso de uma empresa, são as pessoas, né? São as pessoas. E a gente valorizar, incentivar, porque você contribuir na vida dela, para você ver aquela pessoa crescendo, aquela pessoa alcançando aquele imóvel que ela tanto sonhou, aquele carro que ela tanto desejou, sabe? E você diz assim, nossa, tem um pouquinho, sabe, uma sementinha que eu plantei aí também, né? Isso é tão bom. Isso me encheu tanto de amor que eu me tornei especialista em pessoas. Hoje eu tenho um livro best-seller sobre inteligência social, chama Social Além da Rede. Já vendemos mais de 45 mil cópias. Uau, que bênção. E eu fiquei muito feliz com o resultado desse livro, porque foi baseado em estudos da neurociência, baseado em estudos de psiquiatria, de psicologia, para entender como uma mente louca funciona, uma mente saudável funciona, para mim poder entender quais são os flashes que a mente tem em determinadas situações para poder ter reação naquilo. Eu fui entender como o ser humano funcionava, mas não de um jeito lógico, apenas para a área que eu quero vender, como um manual de manipulação. Sim, entendi. Para que eu consiga prender ela dentro do meu jogo e vender o meu produto para ela. Não, eu quis entender de um modo geral. Para mim saber lidar com o ser humano, com aquele que é totalmente diferente de mim, o que se parece comigo, porque todas as emoções são iguais. Iguais. Só o storytelling que é diferente. Nossa, que interessante. Então eu precisei entender como que é a reação de cada pessoa tendo a mesma emoção, mas com storytelling diferente. E são poucos que pegou esse feeling rápido para poder solucionar. Eu imagino, verdade. E eu aprendi a aplicar isso sim em estratégias de marketing, não só para mim, como eu sou estrategista de diversos outros big players e influenciadores e multinacionais, mas a principal disso foi enxergar aqueles que não são. E o porquê que eles não são. Porque um dia eu não fui. Exatamente. Eu fui o cara sentado na última cadeira da turminha. É isso mesmo. É aquele cara que não sabe, não era ouvido. Que era o criticado, o sonhador. Exatamente. A ovelha negra. A ovelha negra, nossa. Exatamente. Então esse processo me tornou especialista em entender o porquê que as pessoas funcionam, como funcionam. E eu imagino que isso, assim, enriqueceu muito essa sua questão de negociação, do tratar 100%. Com as pessoas na hora de fechamento do negócio, porque assim, você vai entender como que a pessoa se comporta ali diante daquela situação. Né? A gente escuta muito falar, o importante não é a situação em si, mas como você se comporta mediante a isso. Né? E quando a gente entende realmente de pessoas, do comportamento delas, isso se torna, de certa forma, mais fácil a minha comunicação com ela. Né? Porque a gente comunicar também não é simples. Às vezes eu digo uma coisa e você entende outra. E quando você fala de situações, eu gosto muito quando você entra nessa pauta, falar situações que mostram quem a pessoa é e tal. Na verdade, todas as situações, ela tem alguém que controla. Sim, verdade. Então, se tem alguém que controla, é alguém que tem o poder de criá-la. E se criou, tá dentro dos parâmetros que ela definiu que é e que funciona. E esses parâmetros estão inseridos no ambiente que ela governa, da forma como ela governa. Por que governa? Então não existem situações difíceis de resolver. Existem situações que não foram ainda desfragmentadas, para que seja possível entender a raiz dela.
Então, quando surge uma situação de desavença entre pessoas, é porque você criou na sua realidade, no seu lugar de conforto, no seu governo, uma funcionalidade. E a outra criou a mesma coisa, só que dentro da funcionalidade dela. Aí a gente chama isso de choque de comunicação. O choque de comunicação é o quê? É um ponto de energia com outro ponto de energia que quando se batem de frente, surge uma energia maior. Sim. Só que as pessoas interpretam essa energia maior como um problema. E na verdade, talvez ali está apenas um ponto de solução para algo que ainda nem existe. Que incrível, é isso mesmo. Então eu fico tentando descomplicar essas situações aí o tempo inteiro. Nossa, eu imagino que são diversas, muitas, e o tempo todo, né? Todo dia aparece uma situação ali diferente. Senhor, calma aí, vai mandando devagar. Vai mandando de pouquinho aí, calma aí, por favor. Mas como você se enxerga no futuro? Túlio Witt, daqui a alguns anos, como que você se vê? Como que é a sua visão de futuro com relação a isso? Legal. Como eu me enxergo ainda pode ser muito imperfeito. Né? Ainda mais que o que eu vivo hoje não combina comigo. Então pode ser muito frágil o que eu vou falar. Mas eu quero estar muito melhor do que eu estou hoje, principalmente financeiramente. Sim. E evoluído talvez aí anos à frente. E quando eu falo de evolução, eu falo de mentalidade. Sim. Porque eu tendo uma mentalidade avançada, porque eu sei que eu sou jovem, e esse processo, e ainda mais de uma família simples, esse processo talvez para mim chegar num nível de maturidade, de dinheiro, de equação de empresas, de criação, talvez demore. Mas eu quero estar com a mentalidade avançada para que eu possa acelerar isso, porque eu quero dar o conforto necessário, a vida, o desfrute necessário para as pessoas que eu amo em vida. Que lindo. Então, o meu propósito futuramente, agora, que você está falando Túlio do futuro... É, o Túlio do futuro. O Túlio do futuro é poder sentar e olhar. Realizei tudo que eu queria realizar. Agora, eu só vou cumprir o que me resta ser cumprido, até minha morte. Muito bom. É isso mesmo. E interessante que, assim, você falando, e às vezes a gente vê quantos sonhos são abortados, né? Um monte. As pessoas... quantos projetos estão ali ainda engavetados, estão ali ainda no papel, né? Porque as pessoas acham que não está pronto, que não está perfeito. E a gente nunca vai estar perfeito, a gente sempre vai estar em evolução, é sempre um processo. Não espere começar nada quando estiver perfeito, financeiro em ordem, emocional em ordem, tudo em ordem, família. Não. Se as pessoas comprassem tanto o perfeito, casa de aposta não funcionaria. Então, boa. Boa, verdade. Melhor exemplo, impossível. Todo mundo quer isso. Recompensa rápida. Ninguém quer o que é perfeito, porque o que é perfeito é muito ilusório. Não Parece é real. Ficção. Isso, exatamente. E as pessoas têm medo de decifrar a ficção. Elas preferem ficar no mundo da magia e da recompensa rápida. Então é muito melhor ir para algo que você vai ganhar R$100, R$50 hoje, do que para algo que você vai construir em 10 anos 1 milhão. É, isso mesmo. Fica muito assim, nossa, tudo tem que ser a longo prazo, não existe nada. Hoje a gente vê, porque assim, a internet, eu digo assim, gente, a internet de certa forma é uma terra sem lei, porque todo mundo entra lá, fala o que quer, o que bem quer, né, e a gente vê muitas ofertas assim, ganhe dinheiro rápido, ganhe dinheiro com isso, e agora é joguinho disso, joguinho daquilo, e você vê que as pessoas cada vez mais, às vezes, buscam esse lado, buscam esse caminho, né, e a gente esquece que a palavra de Deus nos diz assim, gente, a porta é estreita, né, e que você tem o livre-arbítrio de escolher. Então, às vezes você está buscando ali muita facilidade, ou às vezes vem muita tempestade, muita circunstância adversa, e você começa a se questionar, será se é de Deus? Mas será se isso é de Deus? Será se isso é para mim? Mas Deus não nos prometeu a ausência de tempestade, a ausência de circunstâncias adversas. Pelo contrário, é como você falou, a gente cresce, os momentos que a gente mais cresce e se fortalece é no momento de dor. É a gente que cria a dor, é a gente que cria a tempestade. Então, através das nossas escolhas, muitas vezes erradas, e a consequência vem, e a consequência é inevitável. E não é que a internet é uma terra sem lei. A internet é um espelhamento daquilo que você é. Isso. Um exemplo. A inteligência artificial instalada no seu celular, que é um iPhone, a Siri, ela tá escutando um monte de coisa que a gente tá falando aqui. É verdade. E muitas dessas palavras se tornarão palavras-chave, que vai te entregar em forma de anúncio, conteúdo,
algum tipo de experiência que vai fazer você gastar tempo de uso dentro de aplicativos e dentro do celular, de modo geral. O algoritmo, ele foi feito como mapeamento, para poder fazer um mapeamento consciente e inconsciente das suas ações. Quando você navega em uma aba anônima, quando você apenas fica com o celular parado com uma foto aberta. Tá tudo registrado. Quando você comenta algo numa roda de amigos, tá tudo sendo registrado. E ele transforma isso em reações. Ele entrega como conteúdo. Sim. No explorar, no TikTok. Joga uma isca. E aquilo ali é o suficiente para pegar pontos emocionais seus. E te prende. Então não é porque a internet é uma terra sem lei. É um espelhamento daquilo que você é. E como você não tem coragem de colocar pra fora no mundo real, aí vai lá e fala. O mundo digital parece muito mais fácil. Então você consegue escrever seu sentimento. É verdade. E publica seu ponto de vista e publica. Sem se preocupar se aquilo vai estar gerando vida ou se vai estar gerando morte. Você só quis colocar pra fora. Porque aquilo combina com você. É o que te move. Os haters fazem muito isso. E quantas vezes a gente vê pessoas que são paralisadas por isso, por críticas, né? Críticas que, nossa... Então, assim, até para isso a gente precisa se preparar. Até para isso é uma construção. Porque se eu tô em um nível e eu quero ir para outro muito maior, vão vir as críticas, né? E até que ponto eu emocionalmente, como você falou, né? Tô preparado para isso, né? Porque as pessoas, elas vêm muito mais para te criticar do que para te apoiar, do que para te incentivar, te impulsionar, dizer, vai, você tá no caminho certo, você é capaz. Então, assim, essas pessoas são raras, são difíceis da gente encontrar no nosso caminho. Eu digo sempre que são os nossos amigos de propósito, são os nossos amigos de caminhada, esses amigos que a gente encontra. E eu digo assim, gente, quem tá no mesmo propósito vai se encontrar no caminho. Né? Mas essas pessoas que vêm, que te criticam ali, que falam algum comentário negativo, muitas vezes, nossa, as pessoas se paralisam. A gente vê aí a questão dos sonhos que não são concretizados por conta disso, né? Propósitos, não vive a plenitude do propósito por conta disso, né? Então a gente precisa ter a nossa identidade ali muito bem estabelecida, saber quem eu sou e saber tudo aquilo que realmente Deus tem para mim, né? Por quê? Isso é para mim? Qual é o meu diferencial nessa geração? Né? E eu vejo que, assim, você tem um impacto muito grandioso nessa geração, você alcança pessoas que a maioria das pessoas não teriam acesso. E às vezes eu até digo assim, nossa, acessar não é tão difícil. Difícil é você permanecer conectada com essas pessoas. E é como você disse, você precisa ser verdadeiro, você precisa ser de verdade, né? Para você permanecer naquele ambiente. Mas até os grandes, até os maiores, não é só a verdade que te faz permanecer, é a sua utilidade. Verdade, né? Então você precisa de artifícios que te mantenha útil. O mundo, ele é inclinado ao negativo. E a internet, ela é a vaidade. Quanto mais pessoas falarem mal de você, mais promovido você vai ser. E não ao contrário. Né? Então, quando tanto em rodas de pequenos amigos quanto em rodas de grandes amigos, é a sutilidade que te permanece ali, que te coloca como pertencente daquele ambiente. E quando se trata de grandes, talvez seja uma lista de contatos interessante, seja o dinheiro que você tem no banco, a influência que você tem na internet, porque isso tudo pode ser transferido. Hoje a utilidade que é mais bem vista é aquela que pode ser transferida, porque se você não transfere por bem, ela é tirada de você por mal. Ela é tirada na força. Na força. Então, hoje, para poder me manter ligado com os grandes, não é só pela essência daquilo que o Túlio é, porque eles não estão nem aí para a essência. Porque se todos ligassem para a essência, eu conheço um monte de gente que tem aí 500 seguidores, 200 seguidores, são pessoas incríveis que já tentaram ter acessos, mas não têm acesso. Não consegue. Mas eu falar que é por essência, vende. Porque as pessoas estão carentes de ouvir isso. É verdade. Nossa, que bom ouvir você, viu? Que incrível, assim. Eu disse, gente, a gente tem que colocar aqui um episódio agora de 2 horas. Porque só 1 hora não dá. Só 1 hora é muito pouco. Porque é uma jornada, assim, que eu fico aqui querendo conversar. E a gente precisa encerrar, né? Não queria, gente, mas foi muito bom conversar com você. Obrigado, nossa, assim, para mim foi uma honra receber você aqui. Amém. Ter você à mesa junto comigo. Muito obrigado. Pode ter certeza que foi, assim,
um aprendizado enriquecedor que você deixou, não só na minha vida, mas para todo mundo que está nos assistindo, que está nos acompanhando, tá bom? Muito obrigado. Assim, é só o começo mesmo de tudo aquilo que Deus tem para fazer na sua vida e através da sua vida, né? Nos lugares que Ele tem te colocado ali de maneira estratégica, de maneira intencional. Então, assim, se permita, só vai, que Deus abençoe você, assim, infinitamente mais. Prospere você, seus sonhos, seus negócios. Nos prospere. Nos prospere, amém. E já deixo o convite aqui pra gente fazer o segundo episódio, já continuando, dando continuidade, porque eu sei que quando você voltar, a gente vai ter muito mais testemunho para compartilhar. Bora. Em nome de Jesus, tá bom? Mas brigadão, tá? Por receber você. Que Deus abençoe. Amém. Deus abençoe, gente. Beijo. Beijo, gente. Para você que ficou aqui até o final, inscreva-se no canal, se você ainda não é inscrito. Ativa as notificações, deixa seu like e compartilha aqui com a gente qual foi a parte desse episódio que mais impactou você. Porque a gente quer conhecer também a sua história. Então comenta aqui com a gente, tá bom? Beijo, até o próximo. Tchau, tchau.